do Senhor Fala Mungu. nos diz que sempre Deus nunca faltou dos seus testemunhas. Sababu Yesu Mungu asante kutolewa na amboni wake. Sempre ele teve testemunha em algum lugar. Iye ana amboni mbutu nangu. Então, a palavra do Senhor Napepa fala nos Mungu. diz que a primeira vez testemunha que Jesus, que Deus teve, Sababu ambona kusoma atakana Mungu foi Noé. akana Noe. O Noé, Noa ele foi testemunha, iye akana mboni porque ele recebeu a palavra de Deus natangu iye akambia mafala Mungu para poder fazer uma arca. kuti apite arka. E era precisado imediatamente, porque Deus queria mandar o dilúvio. Hiyo ikafunika kukimbiza tangu Mungu hakuna kuweza maji. E veja só, Onani no momento em que ele recebe a palavra, ndizi ile kutia kanjotara tornou-se uma experiência para ele. ile kakaruhusu kwa iye E ele, tentando avisar as pessoas, iye makaesera kuzunza andu as pessoas, porque não tinham experiência, me acharam como se fosse um louco. andu natangu kinoka kanaruhusu amuna nikasema Porque a Bíblia diz que era antes de chover na terra. natangu huku tangu paziko era andu kubumba Mas naquele tempo, amzidure Deus disse que ia chover. Mungu anakuti unati kubumbe. Então, foi por isso que aquelas pessoas não acreditaram. Vitendo kuti andu ala azikupira Foi muito difícil eles acreditar. vyaneza kutaka ile Então, nisto, na pepyo ele, por ter esta voz como testemunha, iye nakukhala mafala nenga umboni ele preparou a arca. iye apita arka. Amém? Amém. Às vezes, irmão, Panangu abale quando você testemunha a palavra, imu ngakita umboni para quando você é experiente, iyo ngokhala mundu warusu tem certeza daquilo que te tornou ser um experiente, mapile inakutisa iyo khale narusu você é achado de um maluco. iyo usaone nikasema As Amém. pessoas não vão te compreender. andu ngate kuvezesa Porque no momento de você estiver a falar, natangu mzidure nakhala iyo kulonga eles estarão a perceber coisas na carne. aona asakuvezesa pintu vya nyama. E por isso tornou uma coisa dura para eles poderem aceitar aquela palavra. Teve kata bintu vya kuma kuti awe nataike para Mas Deus, ele havia falado. Mulungu akalonga. Amém? Amém. Deus sempre ele coloca seus testemunhos em algum lugar. Mulungu asaika ambonaji mbuti kozi na kozi. Eu me lembro um dia quando estava na igreja nacional, Ini musamirezera ziko kozi kaine kumasangano. chegou um momento que na verdade eu não me senti bem. Zafika nzizinangu kuti inone kazipamadidi dai. Porque aquilo que estava a acontecer era fora da palavra. Nasema pili tukatika kati era kunja kwa pala. E aquilo me doeu muito. Pili tukandika maningi. Tentei me assegurar, mas não consegui. Naweza kuzipata mali nazikwaniza. Naquele dia não era uma senhora, Ziku zilezo. Siku eneo Zikuelewe. anda la kunyeza nkazi nangu kia faribasi. Amen. então, neste dia, Wazikuelewe. quando aquela mulher que estava pregada, Kazi pakararika iye. eu escutava aquilo, mas eu não me sentia bem. Hii nikapeseza nikapo kile maliloni kapiga madini dai. Porque a palavra, não temos escritura para essas coisas. Tangu mafana iko na malemba kwa tebyo. Amém. Então, quando estava pregada, Pakararika iye. as pessoas glorificavam, Anu akakuza. mas eu sentia tristeza. Hii Porque nikapo eu kwa. Amém. sabia que nós estamos longe da palavra. Hii nikapiga kitare na pala. Eu esperei até ela terminar. Unadikira hata iye amalize. Eu tentei evitar irmão, Hii naweza kuzitaka. mas eu não consegui. Maana zikukanisa. Quando terminou a pregação, Akamaliza iye malizo. houve um tempo que deixou espaço dizer que há alguém que tem uma coisa para dizer. Wale wazizi kuti alipo muna nafara kuonga. Eu não demorei, eu levantei para não andar. Na siku tembuka na ramuka maneno kuvua. Eu disse, irmãos, quero vos dizer a verdade. Hii naronga kuti habari kunipangeni mfumbe. Desculparem por me achar um louco, mas vamos perdoar. Imu mnanirekelea kwa kununa ningasema mnanirekelea. Eu quero para vocês poderem abrir no livro de 1 Coríntios 14:34. Hii mfungue mbuku
ya 1 Korinto 14:4. O leitor da palavra, ele começou a ler a palavra. Ule dawerenga fala kama kuwerenga fala. Ele está felicidade, disse, não, irmão, continua, não pode parar. Iye akulatawa abara Tunaendelea kuendelea basi mambo mengine basi. Então, quando estava a ler, akawerenga iye. eu vi cara das pessoas começou a mudar. Naona ngombe zangu kama kinda. Começaram a criar outro. Akoma kuzonda. Odiaram a mim. Akoma kuzonda Então, ine. quando termina, Na malisa eu ine. disse, irmãos, isto que é verdade. Inanga mbare petu ndi mundu mwene. Eu não posso esconder o que serei julgado naquele dia. Ine ngamu nakai na tangu na zatonga pa zibere. Eu disse, minha querida irmã, Inanga mbaranga kufika. você tem oportunidade de brigar. Hiyo usakoza ali madiji be. Pregou bem, mas a coisa que entrou na nossa cabeça. Hiyo wanaandika ali tukadiji pe bila Mas tomatu. Deus disse, não pode. Amen. Saporo dai. Todos murmuraram. Anu sinena kumsai kulongalonga. Então, eu saí e fiz entrar. Hii ndabuka na kakara Naquele dia foi uma perturbação com toda a igreja. leo kana kune sana na tete zenu. Então, eu não sabia que Deus me colocava a ser testemunha. Mungu akanitia kunikayo mboni. E eu pensei que fosse uma coisa normal. Inda alianza kunipindumi assim. Mas Deus, Ele estava me colocando sendo testemunha. Amen. Mas Mungu akaandika kunikayo mboni. Mas, irmão, eu tinha muitas amizades aí na igreja. Era muito conhecido. Mas baada ini kale na mashamari wazinji mtetu. Todos ficaram chateados comigo. Não queriam mais saber de mim. Oseni Amen. akakuya na ine azikuna kufazinana. Eu saí e fui para casa. Inda kuba naenda kunyumba. Então, quando chego em casa, Ndafika ile kunyumba. irmão, eu fiquei. Baada inda kala. Então, isso nos prova com a palavra do dia de hoje. Kanenene na mapala E andikwelewa. Deus sempre nunca faltou os seus testemunhos. Ambonaje. Você pode não saber que Deus será te colocar como testemunha, Hiyo kwani kuna zeo Mungu kwani kukitabia ngoni. mas me parece hoje que você já está percebendo que você também é testemunha. Hiyo ndio ngoni. E eu me lembro antes de conhecer os meus irmãos aqui, Hii sakumbuka anje ya kuziona na bayana bano. primeiramente eu conheci os irmãos da Beira, Kwa kutoma na ziwa habari ya kubera. depois os irmãos aqui. Na zamani sira pano. Então eu vi que no shopping também tinha os irmãos que estão na mensagem. Hii ndio ziwa ndo mchozo kuna habari au message. Eu vi a Deus, irmão. Hii ndio kukuza nabi Mungu habari. Graças a Deus. Inaonga nyaka za Mungu. Você sabe que Deus chama para dizer? Hii mzee tangwani yaka keka tafuta. Nós, quando estamos lá na pipeline, Hii ni kaka huko pakulai. temos acompanhado o mau comportamento desta zona de shopping. Sasa mbia kuipa ya zona hii nsobe. Eu louvei a Deus dizer que glórias a Deus lá existe também testemunho. Hii ndio Mungu pepo kuna maamboni. E isso dá para perceber que nós somos testemunhos. Pepo tunaweza kuipa ni pamboni. E mesmo no meio das pessoas que fazem um erro, Na pakati panda kuipa. Deus sempre coloca alguém para testemunhar da grandeza dele. Akitomboni ukulu wake. É por isso que você e eu estamos no meio das pessoas que fazem um erro para testemunhar a grandeza de Deus. Na pepo iwe pakati pa ano akitomboni wa kukuza ukukula kwa Mungu. Louvado seja Deus, irmão. Wakuza na Mungu. Eu não tenho muita palavra para poder falar até mais, né? Ili ngamba kwa mazinji kutindilonga te huko. Eu preparei uma pequena palavra só. Inda sasanya mafala panono basi. Para poder lembrar você, irmão. Kuti ndikunyelezese hiyo mbali. Para poder ficar alertado Kuti hiyo ukae wa kutengenezwa. que sempre deve ser um testemunho. Kuti hiyo usafirika ukae mboni. Lembrando da palavra, irmão, Patikanyezera pala mbali. havia também um homem lá Huko kukaramba na mamuna mbozi que huko. também se serviu de testemunho. Kuti akaramba mboni. Houve também outros homens lá Huko kaonekamba amuna nango huko. que também se serviram de testemunho. Kuti akaramba mboni. A palavra nos diz que havia um povo, Afasa tupange kuti kale na mbumba. este povo lá em Judeia, Israel. Mbumba hiyo huko kwa Israeli. Este povo desobedeceu a palavra. Mbumba hiyo yaziku
kuvera afara. Então Deus Mulungu levou aquele povo akwata mbumba ile para poder entrar na escravidão. kuti apinde mubitu. E o rei que estava a comandar era Nabucodonosor. Mambo katonga ndiye mambo Nabucodonosor. Então diz a palavra do Senhor, Isaronga mafara por Mulungu. aquele povo se afastarem da presença de Deus. Na tangu ya mbumba ile kupendeza. Então Deus permitiu aquilo para que aquele povo pudesse sofrer por um tempo. Mulungu angali atabuke banzizi ngono. Irmão, quando você deixa a palavra fazer coisa que não está na palavra, Iyo kasi afara utapinyo kutinobi afara. uma vez Deus te passa chamouco para você voltar no lugar. Tamu ndiyo bwele pambutu. É isso que aconteceu com este povo. Ipele wechitika na mbumba hiyo. Então foi levado todo aquele povo Yakwatiwa mbumba ile. lá no comando de Nabucodonosor. Huku kumambo Nabucodonosor. Chegou um tempo Yasafika em nzizi. que a palavra diz que da maneira que eles cantavam sozinhos não tinha mais tempo de cantar. Kwanza na moja kaimeni zao. Loka kuna nzizi Eles dali. penduraram tudo, eles eram um instrumento, não tinha mais tempo de adorar. Awende asia. Ama manika bindiao vya kimbanatu di. Ne tempo kuna matatu na kana. Amen. Então, neste momento, Na pepo mzizuno. aquele tempo, aquele povo foi levado. Mbumba ile kwatiwa. Diz a palavra que aquele rei de Nabucodonosor, ele construiu uma estátua. Mulungu fala sana kuti mambo Nabucodonosor achita chitombi. Eu quero para você perceber melhor. Ili kufuna iyo besese Dizer mwadidi. que Deus sempre não falta seus testemunhos. Kuti Mulungu kachotewa kai amboni wache. Quando ele vai este povo para adorar aquela estátua, Tukakwatiwa antu ale kuti anamate chitombi. havia 3 testemunhos que haviam recebido oração. Kana mbona tatu akatambira namato. Bem dizendo, havia recebido a resposta das suas orações. Akatambira kutairwa namato zao. Então, aquele povo, todos foram reunidos para poder adorar aquela estátua. Mubeseni yagumbanizo kuti anamate chitombi. E esses 3 que eram Shadrach, Mesaque e Abednego, Akatwa Shadrach, Mesaki na Abednego. eles desviaram de adorar aquela estátua. Awenda konda kunamata chitombi. Então, estes disseram assim, Awa alongatepa. que seja conhecido o rei, Kuti deve muziwiwe imwe mambo. nós não vamos adorar isto. Ipo ngamenamata tai pepi. Então, Amém. havia uma lei colocada lá, Ukana mtemo kadaiko peko. de que de toda aquela pessoa que não for adorar, Kuti anu mundu sena anakwenda kunamata. havia uma fornalha que deveria ser lançada lá Ela dentro. kuna jembe moto kuti akufuna kufanya kazi. Então, aquilo fez com que o rei pudesse ficar muito chateado com a resposta. Achika kuti mambo akwiye. Então, estes 3 homens, Amuna tata nós queremos perceber bem o que é ser testemunho. ife safuna kuti beseze kuti ninji ukarongoni. Estes 3 homens negaram comer comida que servia ao rei Amuna tata konda uja pili pika pasa mambo. e até bebida que eles estavam aí lá a se servir. Estes 3 homens negaram. Kuma bebida ikasivi mambo. Amuna tata konda. Se mostraram se identificando que eles eram verdadeiros testemunhos. Awenda kumangizira kuti era ambona ni mumweni. Irmão, Deus quer testemunhos diretos. Habari kuna amboni ani mumweni. Não é ser testemunho hoje e amanhã você é fraco. Lo kanalelo mboni mambana iwoneka. Você precisa ser reto. Iyo ndipo kana mundu wachiriri. Estes homens Amuna aya permaneceram na palavra. akatiriri mpala. Porque eles tinham uma experiência. Natanga iyo kana ruzu. Sabia que este Deus que eles estão a adorar Awenda kabisa kuti Mulungu uwo na mata iyo faria alguma coisa. anachika pili. E eles disseram, Iyo alonga. o nosso Deus, Mulungu wake. Ele é capaz de nos livrar nesta fornalha. Iyo anaweza kukusa jenye moto. Então diz a palavra, Salonga na fala. data dia seguinte, Kuti ziku ya kiwili. então eles vieram amarado. Awenda kwera ukwada mangwa. O rei muito chateado Huku muleo makakwiya. mandou ainda acrescentar a fornalha 7 vezes mais Hii ainda. atimizira moto ka nomwe. Veja só, irmão. Unani basi mbali. Satanás, quando ele quer trazer a sua batalha, Satana afuna kwesa Mbondoaji. ngondo yake. ele não vai te poupar. Hii nani Ele kupataye. vai usar tudo que ele tem. Amém. Anaweza peseni kuna hiyo.
Você deve saber, irmão. Hiyo ndio uzima mbali. Se você é cristão, Si hiyo ndio Mkristo. chegará o momento será tentado. Fika mzizi kuti hiyo wesiwe. É muito estranho como Deus ele dirige seu povo. Amen. Nyasa moda sa dishi Mungu antuaje. Mulungu wanati. Veja, esta quantidade de fogo foi aumentada só por causa desses 3 homens. Unani moto huu watimizira tangu andu watatu hao. Acrescentaram ainda cada vez mais. Atimizira basi moto. Então diz a palavra Fala salama ketu. que estes homens, Kuti amuna aya então, assim que estavam amarrados, kayo kamangiwa. então o rei deu ordem para poderem serem colocados lá, ser lançados na fornalha. Mulungu ukozo mambo apasa mtemu kuti aponyo E jendi. quando estavam andando, Wakafamba a hiyo. palavra diz que essa fornalha estava em cima. Fala salama kuti jenje ikakala kuzuru. Havia uma caminhada, uma rua, Wakakana njira. e havia escada para chegar lá em cima. Kana mashikaza pa afike na kuzuru. E veja só, irmão, Unani o babali. que Satanás algumas vezes faz. Sakita satani ndizina. Estes homens, quando estavam a caminho, Amuna bakana njira. haviam soldados que estavam acompanhando estes homens. Wakana masota akapekera E amunale. poderiam levar eles lançar na fornalha. Akafuna kupata amunale kuti aponye njenja. Então, quando eles estavam andando, Wakafamba hiyo aqueles homens amunale disseram para aqueles 3 homens: alongo kuna amuna tatu ale. se vocês ainda têm chance de se aceitarem, podem voltar. Amen. Mukina mzizi mukasanyira mukubwerera. Irmão, às vezes Satanás ele faz isso nas nossas vidas. Ate panamo satani kutembea kupaipe. Quando você está num momento desesperado Iyo mkara mzizi uneseka. por um desafio que você está passando, Na ngono. Na ngono sapita hiyo. ele tenta trazer uma ideia para poder te ganhar, te levar a aceitar aquilo que você está negando. Iya sababu mwenyezo nangu kuti akukwate hiyo. Ele, sendo testemunho verdadeiro, Hii makara mbona ni ele mumeni. disse que nós não vamos levar o nosso Deus, é possível de nos livrar desta Iya fornalha. akubwerera Mulungu watu anakoza kukusa mjenja moto hiyo. Irmão, eu quero para você poder perceber, Mbali mfuna hiyo kwanise kupendeza. no momento que estiver a acontecer alguma coisa aqui na terra, Mzizi usatika pindu maziko pale. talvez nos céus há alguma coisa acontecendo. Zulumu katika kitikamo. De acordo com o profeta, Na ndendende na profeta ele disse que eu pude ver ine naona um anjo se aproximando diante de Deus. ngirosi makaenda pakati pa Mulungu. Ele disse: Senhor, Hii alonga ishe este anjo uya chamava-se Gabriel. ngirosi hii ikachemela Gabriel Ele disse: Desde que me criou, yenga kukulukira pana chita imwe eu nunca fiz coisa fora daquilo que é sua ordenação. inaweza kila chindai kukunja kwa odiano. Então, acompanhou que os seus testemunhos estão para ser lançados na fornalha. Hii mabiba kuti amonana ufuna ponyo mjenje. O profeta disse que pude ouvir Deus dizer que sim, eu estava observando eles. Mprofeta alonga kuti impoti pa Mulungu mabanga ande indi ukiona Então, no momento que está acontecendo essas coisas, mzizi kuti pindu hiki kupitika. na verdade, um anjo se preocupou muito em querer o que fazer alguma coisa nesses 3 testemunhos. Amen. Ngirosi aneseka maji pa chile chini kibozi pambone aya. E ele disse: Hii alonga me permita, se eu ir, vou ainda mudar este quadro que está Nangiseni acontecendo. kuti ni mjeni ningaenda na chinja pia bibi. Mas Deus, Mas mwenye Mulungu ele disse: eu sei, Deus, ili sabiziwa mas mgeni. eu não posso te deixar Iba você. ili ngakusia kuti hiyo uende. Senta Amen. aqui, Kalapa. leva essa sua espada, Kwata espada hii coloque do lado. hii kapakundu. Não posso te deixar você. Ili ngabe kusia da kuti E no uende. mesmo instante, Kuti mzizi bozi o bozi. profeta diz que houve mais outro anjo, Profeta onekana kuingirosi nangu. chamado Amargura. Ichemeweso kuwawa. Este anjo poderoso, ele que vira a situação das águas. Hii isaonera mazi. Ele se aproximou diante de Deus Hii enda pakati pa Mulungu. caiu embaixo. Hii agwa pansi. E ele disse: ó Senhor, Hii alonga ande mbuya. eu sou o teu anjo. Hii ndi ngirosi yanu. E o Senhor acompanhou que lá os seus testemunhos estão para ser queimados. Mbuya mabibe kuti amonana ufuna kisiwe. E o Senhor já observou ele desde manhã. Mbuya mabiona kugira matimese. E o Senhor disse: sim, os observei durante toda a noite. Mbuya ande nabiona
kuika masibo nsemi. E ele disse, Senhor, se me permitir, Anga buye imu nganitairisa. eu farei a mesma coisa que eu fiz lá no tempo de dilúvio. Na tutaine uko. Ele disse, Ya Noa. eu sei, você pode fazer isto, Iya anga ini sabizia hiyo pode. mas Lomaliza eu mkitebebe. não posso te permitir você ir. Mwenye ini hakutairisa tayo kukiwende. Ele disse, mas por quê? Iya anga tamani. Ele disse, eu mesmo vou sozinho. Ini meneka. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, no momento em que na verdade estes homens estão dando o último passo para a fornalha, Anzizi kuti andu akafamba matanyo makaenda. é quando isto está acontecendo nos céus. Huku pinangombe pikachitika kuzulu. Veja só, irmão. Onane mbali. O quando estamos nesta terra, Huku tili paziko pano. sendo os verdadeiros Mungu testemunhos, tikana wambona ndi mumweni. nós podemos passar em desafio ou tribulação nas nossas vidas. Ipo pasa manzuzu kuneseka pakati patu. Isso não quer dizer que Deus te esqueceu. Peto Amém. nalo mulungu atibala tayo. Deus, Mulungu Ele pode até esperar algumas vezes até a última suas forças. iya Amém. ndisana sabikira te mambo yako sene mali. O último segundo, Ele parece não estar a ver. Pakumalizira ninga nokuona. É isto que Ele fez para estes três Ipepe testemunhos. kutekitaye pa amboni atatu apa. Amém. Amém. Então, a palavra de Deus Fala mulungu. nos diz que estes homens, Isonifunza kuti amuna aya. havia aqueles soldados que iam lançar esses três testemunhos. Bakana masota haya akenda kaponya amboni atatu aya. A Bíblia diz que eles é que morreram. Amém. Hiyo ndio dafa. Alguns degrau antes de chegar lá dentro. Afa anti kufika kujenje. Então, a palavra diz que antes de entrar esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Kwanza noma mistake Shadraki na Abednego anje kupita. porque Deus havia sido levantado e encontrou um homem lá. Mungu lamuka iya agumana mundu huko. Então, os homens entraram dentro da fornalha. Amuna ali apita njenje. Veja, quando este processo aconteceu, Unani pepe pikachitika o rei lá não ficou à vontade. mambo ko azikhala pe. Ficou muito perturbado. Iya neseka manini. E ele, Amém. dia seguinte, Taona nzigo ye. manda ordem para poder saber se talvez aqueles homens ainda permanecem ou já morreram. Atuma anu aje kwenda saka uzee kuti anu ale aleko njenje alivivo o hapa. Quando eles foram lá, Pakale hiyo pepo abrindo a porta, watafunga nsuo. eles encontraram já era aqueles estavam vivos. Hii agumana ale era alivivo. Aquele rei perguntou, Mambo disse, avuisa. mas ontem vocês lançaram quantas pessoas? Awizi imu zuru aponya ndongasi mjenje. Disse 3. Anga 3. Mas hoje estou a ver são 4. Ngalele ndikuona naye. Esse parece um senhor. Nenga nimbuyo. Amém. Amém. Deus sempre está conosco Amém. Anaife. para mostrar o seu poder. Kuti apangizie mambo Amém. yake. Irmão, eu lembro quando eu estava na denominação, eu não me esqueço lá, houve muita coisa lá. Hii mbali nisakumbuka pakane kumasangano huko ngakutwala tai. No último dia, eu sendo testemunho lá, Zipwe kumasira kuti hii ndikakhala mboni kweko. num encontro de todos os líderes. Pakusangana pama atungamiri yonseni. Então, estava no culto de Santa Ceia. Itikakhale pamapemphero tionero. De dia mesmo, era 13 horas da tarde. Eta maskati 3 horas. Então lá nós tomávamos sumo e bolacha. Uko hivi tikadia mabulacha na sumu. E eu não suportava aquilo, irmão. Ino nikapirira tai pepe pile. Então, no mesmo instante que estava a acontecer aquilo, Panzizi mbozeni pepe pikachitika. eu não suportei. Ina zikira. Havia todas as igrejas. Pepe era macheche E onseni. nós éramos considerados pessoas sérias. Hivi tikaoneka ninga antu papasede. Então, Igreja mãe. amém. Então, neste processo, Pikachitika pepe. então eu no final de tudo, Makumalisira. eu levantei e eu disse, irmãos, Indalamuka mandonga bale. o que estamos a fazer? Ikuchita ife. Isto não é Bíblia. Pepe pino bale matai. Está escrito, nós devemos seguir assim mesmo. Ife na moda dalembo iko. Sem tirarmos, sem acrescentarmos. Sekuza ne kuikachitangu. Porque aí está escrito, é vinho e pão, não é sumo e bolacha. Pepe nemba ni vinyo
na Vinho na pau, nem sumo na praia. vinho para não apurar na sumo. E no mesmo instante, Quando disse fosse, eu disse, está escrito na noite que foi traído. e daremos mas se para por isso aí. Então, se nós estamos indo para o céu, não podemos usar proclamar. Se isso te quando tu zulu, mecânico quando makotamado. Eu sentei. Inda Me karabasi. lembro o pastor distritário. Inda sakumbuka mpastor mkuru. Então, ele tinha a palavra última do fecho de oração, de culto. Iye kana mafala kumalisira amnamato wa mapembero. O programador nomeou ele para fechar o culto. Mundu akaonelea beto atonya iye kuti afunge mapembero. Com estas palavras, ele deu força, negou. Ina mafalane iye aluza mpamvu akondera. Ele sentiu-se humilhado. Iye aziva kuchepeswa. Todos me olharam com vista de ódio. Fena ndangana na madiso akuzonda. Enquanto eu falei, eu me senti livre. Imani ndangana ina ziva kusubuka. Então, isto Na Pedro fez com que eu fosse ser girado na igreja. kanjisa kuti ndi tamangizo mtete. Mas fui girado outro dia. Inde tamangizo Eu zikwinango. quero te levar a um ponto para você perceber como Deus faz as coisas. Ini funa kwatu iyo uvesese na moda asa mulungu pindi. No dia que foi girado na igreja, Para tamangizo ine kutete. por testemunhando esta palavra, Na kuta umboni para ishi. levou-se um tempo. Pakwata nzizi. Foi um mês, se a memória não me falha. Um mês. Yakwata mwezi mbozi. Então o pastor disse, depois de um mês me chamou de volta. Pada mara mwezi mbusa alikemera ndibwele. Eu disse, louvado seja Deus, mais uma vez a oportunidade de pregar a palavra. Na makuzo mulungu na patazo nzizi yokulalika fala. Quando eu cheguei, Udafika ine ele disse, sim, irmão David, iyo nga ande mali eu David. te mandei chamar. Indi na kutemeresa. Eu queria perguntar, Indi afuna kunyisa. mas você mesmo, você vai deixar essa toda a casa mesmo? Iyo unasiadi nyumba enseni hii. Mas foi ele que me girou. Ela ndiye anitamangiza. Então ele disse, mas é verdade, vai deixar tudo isso. Mwene kuti iyo unasiadi penseni. Você foi pedreiro construir essa igreja, Iyo era mundu akawaka cheki hii. ensinou muita coisa aos jovens. Iyo kunyisa bintu vizinji kuna wapare. Então vai deixar mesmo essa igreja? Iyo unasiadi cheki hii. Então essa toda obra, deixar para quê? Basi enseni kusirani. E havia outros níveis lá. Mwemo kana sogolero Eu langu. disse, pastor, Inda nalonga mbusa. acho o pastor ainda não está percebendo. Indi kuona nenga mbusa nokuvesesa. Eu não odeio vocês. Ini ngate mzonda hiyo. Eu vos amo muito. Ini samfuna kaka. Mas o que me separa, irmão, Wenye é bisatisianisa a habari. palavra. Difara. Desta forma que estamos a fazer, Na muda huu kitaimwe. não é aquilo que se diz orar. Na wapepe salongo pembera. Eu perguntei, Inda kunyisa. pastor, Mbusa. você está orando para ele aonde? Imu kuna wata kutimwende kupi. Ele disse, eu não sei. Iya lo inga kuzio. Eu disse, pastor, estamos orando para ele no céu. Inga mbusa isi kuna mata bari Então, kuzulu. se estamos orando para ele no céu, Si kuna mata bari kuzulu. nós devemos seguir como está. Ifu Amen. nenga pi Da maneira que está. na moda pili pete. Ele disse, irmão David, chega. Iya nga ba David kakwana. Eu não. Teu testemunho já não serve mais aqui. Anga mbono wako pano ka pata vibasa pe. Você já não faz parte dessa igreja. Natanga iyo ngachitame gawe ya Eu só chekino. queria saber se você está indo de verdade ou era Inde brincadeira. sakuzio iyo kwendani o kunopelele. Então, quem está aqui, Apili pano você ora, siga em frente, prega e vai fazer sua igreja. iyo na mata ndogo sogoro ndogo chitoche chako. Nós vamos entrar também, Gabriel, que estamos Ifu agora. na manatambo na muda kule. Então, vamos ver no final o que vai acontecer. Naona kwa kumalizia nini tunakitika. Eu disse, pastor, vai me desculpar, mas eu tenho muita pena estar em cada palavra. Inaonga kusa tunaelekea na ndugu sisi kwa imwe kia fara. Eu saí, Inda kuka. eu disse, pastor, Deus abençoe. Inaonga Musa Mulungu makudalisi. Ele disse, não. Iya ngape Deus abençoe você. Mulungu abençoe. Amém. Amém. Eu saí e fui para casa. Ina Mungu naenda kunyumba. Irmão, eu quero te fazer perceber uma coisa. Ini kuna kubeseza kitu kimoja. Veja só, Onani este rei, mambo ushu. quando ele lançou esses homens, Wadaponyeye andu ale. ele não ficou à vontade. Iya azikala Ele tentou se aproximar para poder perceber o que está acontecendo. iya atenda kupendezera kuti asakuzia ninyi kubichitika. Irmão, esta palavra mesmo é incrível. Mbale kufareki mwenye kale ule kuti mungakukulira. Mesmo ele negar como.
Ia kuti nganga. Mas ele não vai ficar à vontade. Sempre vai procurar forma de como saber mesmo como está a funcionar as coisas. Ia anataka kuchitani. Veja este rei. Nani mambuzi? Ele se aproximou e viu, eram 3 pessoas, já eram 4 pessoas. Ia apendezea aona mkate era 4 anos. Eu me lembro todas as vezes que estamos a cultuar lá. E nakumbuka zilizosensa na mataifa Eles estão se perguntando, mas isso aí não quanto aqui na igreja. E aona asafundisha mchetimula kukangasi. Mas veja que o número está aumentando. Ini kuoneka ando mwana basi. Repara só, irmão. Onani babale. As pessoas mudaram. Ando atinja. Mas o mesmo Espírito ainda permanece. Amém. É por isso que, da maneira que este rei ficou preocupado, Na Pedro mambuzi moda mambuzi anaseka. eu entendo da maneira que ele ficou preocupado em querer saber o número. Anaseka ile usakofia número. Viangasi. É a mesma coisa que sofremos agora. Então Deus, Mulungu. ele sempre fala para o seu testemunho. Ia saronga unamboni wake. Irmãos, eu tinha muita coisa que eu havia preparado para poder nos ajudarmos nesta caminhada. Habari hili nafasinya pili vizinho kulikezane kwa mabati. Mas eu vejo que as horas não nos permitem. Indikona nzizi na kutitaisa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vakuze Mulungu. Para terminando o meu assunto, Ndimalize mafaranga. eu queria terminar com um homem, que ele foi profeta. Inde tunamaliza na mamuna ngozi iye akali profeta. Que também ele foi testemunho. Yembo akali mboni. Elia. Este homem Mamuna ulo também foi testemunho. iye era mboni. Diz a palavra, quando as pessoas estavam sendo da palavra, Fala sana ngoti anu bakalayo wafara. então ele ficou muito preocupado com aquilo. Iye aneseka kama na pile. E ele foi orar. Iye aende kana mata. Deus disse, Mulungu alonga. vai dizer àquele povo Loka pange ngumba ile. que não vai haver mais chuva Kuti ngaone kave mazi. sem que eu ordene. Se ine kulonga. Você entendeu isso? Deus. Deus Mulungu. havia falado para este homem profeta, Iye akatavunza mamuna huyu mprofeta. como se fosse boca dele a falar para o povo. Kalekandia kulonga kunandu. Mas era Deus Akali Mulungu no profeta. Profeta. Então quando ele saiu lá orando, Kutoka hiyo huko makanamaka. ele voltou, ele disse, Iye akwela iye alonga. assim diz o Senhor, Nateba kalonga na não mbuye. vai chover até 3 anos e meio. Ngavumbave ate miaka mitatu. Voltará a chover se eu de novo orar. Atazavumba ine minganamata. Então aquelas pessoas, Angale ele dizia, mas isto é melhor. alonga mamuna huyu nizemwe. Mas ele quem é ele? Hii ndiani. Ele não podia ser fechado. Ateke kuti maze kunivumba. Foi coisa uma coisa dura Vipindi vya kuuma. para eles poderem acreditar. Kuti awene ataire. Mas eles perceberam depois, Awene asataire asatione depois. quando começou a seca. Natoma konda kuseka. Então ele já estava em cima da montanha. Iye kaja mwapili. A palavra diz que ele recebia 3 refeições por dia. Pala sana iye katambira vyakuja katatu. Os corvos traziam comida para ele. Mungu akaweza vyakuja kwa iye. O povo estava a perceber Andu akapiva. aquilo que Deus estava fazendo. Pili pikachita Mungu. É a mesma coisa, irmão. Bozi Aos pale. que estão ao nosso redor, Useni eles alikundu. percebem que a comida que estamos a receber Awene realmente asabizia kuti vyakuja kutambira hivi nziko na nziko. é verdadeiro a lugar que está certo. Mweni pana buti bozi kwa hiyo. Ele sente isto. Awene asabivesa bebe. Assim como ele sentiu a mesma coisa com aquilo que estava acontecendo com Elias. Na huko na moda adversari adavaio nziko Elia. Então, prosseguindo, a visão veio neste homem. Manendelera agora masomeni kwa mamona huyu. Para poder descer no lugar que ele estava, a direção a uma viúva. Kuti aende Achite bukabuka naye kule aende kuna mkazi wa Farao. Amém.
Amém. Então, quando ele recebe a visão, Ia pratambei wa masombeni. ele desceu, Ia chita. ele foi para lá. Ia aenda huko. Então, quando ele foi, Pakaenda ile. ele encontra uma viúva. Ia gumana mkazi wa Solomona. E quando ele chega, Iye wanafika iye. ele pediu alguma coisa. Ia pemba kindu. A palavra do Senhor Para ya Mulungu. nos diz que aquela viúva que estava vivendo naquela cidade Isatufunza kuti mkazi ule wa Solomona akakudadu huko. havia a última farinha que havia restado. Akanabiu Amen. kumono basi Porque era tempo de seca e não havia comida. Ile tembeseka nepi ya kuja Então, ikasweka. este homem, Mwamuna huyu ele pediu de beber iya pembe ya e kuma. pediu que aquela viúva fizesse alguma coisa. Iya pembe kuti mkazi huyu atile pindu. E aquela viúva disse que já que o Senhor é que está dizendo, Mkazi huyu alonga yaki ndimwe mkulonga. então nós tínhamos só a última farinha. Ife tikala bi ufi dokumalisira. E só esperávamos comer e morrermos. porque já não tínhamos nada. Ije tife natangangati ndugu dai. Então o homem de Deus disse, está bem, vai preparar para mim o que está aí para vocês. Angati noko sasanye katitreine na sala ya gomo. Irmão, de acordo com o profeta, Mwandendende na profeta. ele nos chama a atenção para colocarmos Deus em primeiro lugar. Asa pasa pensar kuti ike Mulungu kuja kutoma. E tudo isso, o restante, Deus vai acrescentar. Inango hiki Mulungu anatimizira. E se nós formos a ver a palavra, ele, o profeta diz que ele era um tipo de Cristo. Itinga nakaona mafara profeta solonga iya kana lenga Kristo. Ele representava o Cristo. Iya kapangizira Kristo. E por isso ele pediu primeiramente que fosse dado comida. Iya tango pepe iya pelo kuti atome ndiye pasa E chakuja. o restante era para ele. Ina ngombo era para hiyo. Então, irmãos, Habari tudo que nós também possuímos, penseni kinaife. nós devemos colocar em preeminência a Deus. Devi kupeleka kutoma kwa Mulungu. E o restante Deus vai acrescentar. Sinango Mulungu anatimizira. Vejam quando é preparado este bolo Unani basi tukachichwa msima huyu e pequena água, o azeite que tinha restado. na tumafuta pingoni tukadasala. Então isto, Pepi a palavra diz que se acrescentou, afala salonga yatimizirika. se multiplicou. Yawanda. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, Habari sempre Deus, mzizoseni Ele Mulungu. nos colocou uma palavra para sermos testemunhas. Hii ikafaa karamboni. Então, esta palavra sempre veio para todos nós. Fala hii ya kwenda kwa iko toseni. Da maneira que ele prometeu a Josué, Moda ida longa hiye kwa Josué. que eu irei te proteger, Kuti hii inakutana iwe. e eu irei te providenciar. Hii inazo kitabu kubudilile. Esta mesma palavra Fala kozi também serve a nós. Pata pasa kwa ife. Porque Jesus disse que estarei convosco até a consumação de tudo. Yesu anaona nakana imu ate kumata Só descendo. kwa penseni. Então, Deus nunca nos deixa já só. Mulungu ngakutisema tempo. Então, da maneira que na verdade Deus fez daquele tempo, Na moda dakika Mulungu panzizire. também vai acontecer esse tempo. Kozi mechitikamo zizino. Eu mesmo, Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Ndiye kozi zuro na leo na kwenda. Veja só, irmão. Unani basi mbali. Quantas vezes as pessoas te chamaram de louco quando você tenta testemunhar acerca da grandeza de Deus? Tangasi anda kutembea sema hiyo maesa kulonga mafanya Mungu. E às vezes as pessoas não acreditam que o mesmo Deus ainda continua atuando o milagre como daquela maneira e até aqui então. Ate andolanga hata ya kujimunga atibishamiso ikachite huko ate kunombo. Hoje só como testemunho para você. Leo ninenga mboni na iwe. Quando eu saí na denominação, Kwa kugaile kumasangano. houve confusão na minha casa. Kaoneka ninga pindi pa nyumba yangu. Até quase ser dado panela para eu cozinhar. Ate para tamona basi panela nipige ndeka. Então, me concentraram. Onani awana nikazika basi. Minha mãe, minhas irmãs. Maiwanga. Mas você não está vendo que você está ficando louco. Iwe no kuone kuti iwe ukazema. Mas você está pregando, você não está vendo que isto aí, isso vai te fazer trazer ódio na sua vida. Iwe kuleleka na modao no kuona iwe ukuchita kuti uzundiwe. Será que os pastores não estão a ver esta palavra?
Tukuongea kuti mabuso noko unafanya nini? Não estão a pregar por quê? Awe tambani noko lalika. Não pode fazer sistema Iyo infiltrado. leka chochote kutayo kupasa manyazo. Toda a igreja Cheki usemi. está a saber que você é meu filho. Ikusize kuti iwe ndi mwananga. Agora, isso é uma vergonha. Beto ndi manyazo kwa ine. Amém. Amém. Irmão, eu disse, Habari hii ndalonga. mamãe, nós devemos seguir como está. Ifu tewe nenga pili. Se não estão a pregar, não sei se estão a ver, não sei, mas eu preguei aquilo que eu estava a ver. Si noko lalika nga kizionda inu lalika pili tukaona ine. E já que havia confusão, Ni yaki pakakhala na ninga pili. então, depois disso, eu fiquei doente com dor de dente pela primeira vez. Inda da mapepo inda pakupa zino pakutoma. E nem sabia identificar se é dente de cima ou de baixo que está doendo, porque era a primeira vez. Iyo nikakosa tayo kuona kuti kupa ndi zino pansi ya kuzuru. Começou a doer-me 18 horas, Ya toma kupa kukira mzoi era ora. normal, depois de jantar eu dormi. Kakambei namara kuja na gona. 2 horas de madrugada, Jua zora. fui acordado com aquela dor de dente. Na kitaramuso na kufuka kule kwa Eu zino. fiquei muito concentrado Inda kala juu. e muito sério. Dakala juu. E eu disse, meu senhor, Inda longa mbuya. eu sei que eu estou falhando. Inisa vizio kuti hii ni saponya. Só que eu estou doente. Ini ndikufa kupa. Repara, eu não tenho nem dinheiro onde eu estou. Ordinary ini ne kubiri nga kubiri bana ine. Eu fui nascido único homem. Ini na baliwa mwamuno mpozi basi. E aqui estamos numa confusão acerca da tua palavra. Pano tumapine tangu ya farani. Se digo isto, Senhor, Si ndikulonga pepe mbuya. porque eu não tenho ninguém para poder dizer que estou doente. Tangu kuti ine nga mundu anakola kwasimsaire kuvunza kuti ndikufa kupa. Se eu tivesse minha costeira ali, Ndidakhala kasamba pano. eu diria, minha esposa, estou doente. Ndidavunza nkazanga ndikufa kupa. Pelo menos íamos ver o que íamos fazer. Ati panangu kuja kuona nechitai. Nem se tivesse dinheiro, Mimi ndidakhala dinheiro. podia ir no hospital. Kuja kwenda ku hospitali. Imaginei lá no hospital, se o Senhor não permitir, eu não vou ficar curado. Mesmo mu hospitali ko. Mesmo quando taisa ini nga wanga dai. Eu disse, então, se nem mesmo eu acordar dia da manhã doente assim, Ini ngamangwana huku ndikufa kupa teba. se eu dizer à minha família que eu estou doente, Nikavunza familia yangu ndikufa kupa. eu vou me dizer, agora esse aqui é Deus, por que não te curou? Anonga yani Mungu wako tanganya ziku kubanisa. Você que se fazia muito, Hiyo ndio pakitendini dini. de cristão, então por que esse Deus não te curou? Bisa. Tanganya Mungu wako kubanisa. Irmão, eu estava orando. Mbaya inde kana mata. Então eu disse, Senhor, Inda ngambuya o que eu queria ikafuna ine. era de que amanhã eu acordasse bem. Ndi kutire. Yokuti mangwana ndimuke madidi. Este aqui era o meu desejo. Tebu ndikutanga. Mas eu não tenho capacidade de obrigá-lo, Senhor. Mwenye ine ngakoza tayi kumkakamisa Seja mbuya. feita a sua vontade. Lekiti mfuna kwalo. Eu me lembro no mesmo instante que eu termino a minha oração, Hii ndakumbuka panzisi bozi na masele makumbulanga. você não imagina o que Deus fez. Hiyo nyelezea tayi Deus katika Mungu. curou no mesmo instante. Mulungu alipangisa panzisi No bozi. momento em que eu terminava a minha palavra, Kama saini amém, mapinde kuti amen. Deus também terminava tirando as dores. Mungu amalizana. Eu fiquei 5 minutos mal. Inda kala 5 minutos bala. A pensar, será que estou sentindo mal? Mmanikayeza sati kufa. Mal. E eu senti, não, Deus me curou. Hii Eu disse, Senhor, muito obrigado. ndalonga mbuya. Agora, eu senti que dor de dente está me doendo muito mal. Hii ndikava kuti zino kanipo. Então, eu queria, se possível, fora, Hii ndikafuna kuti wanisika. não voltasse a me dar a mesma dor. Mkwendeza kuti basa kufa bozi bozi. Até hoje, irmão, fiquei curado e estou aqui testemunhando no altar. Ndawangizwa tere ulani. Da maneira que Deus fazia milagre naquele tempo, até agora é a mesma coisa. Shamisi Mulungu ko na lero Deus, bozi bozi. Ele não mudou. Tangu Mulungu iye ngabichinja. Estou aqui e servir de testemunha Ndipano madika chitomboni. que Deus, Kwa Mulungu. Ele sempre em algum lugar, Ele colocou seus Kuti testemunhos. mbuzi bozi iye aika ambonaje. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, Habari ultimando este homem que nós vinhamos falar dele, mbalikambalisa mwamuna huko. Wakanungaina hapa. então, diz que da maneira que ele foi
servido esta comida. na moda da pasta hii ya kuja hii E ele diz, assim diz o Senhor, não faltará nada. na tepa karongo na mbuyo utinga totavi ya kuja Mungu mako. Isto mostrava da maneira que Deus é lá onde hoje e eternamente. Amém. Kwa moda utimurungu ali duro na leo na kwenda. Veja seu irmão. Unani basi Quando você tem fé hiyo ngakana kupilia em Deus, na Mungu, em demônios das tribulações, madimono ninapini muito mais demônio, como diz a palavra aqui de acordo com o profeta. Yazizipende demônio, minha ação na fala, no profeta. Amém. Então, diz que isso vai fugir como se fosse baratas fugindo do tempo de verão. E Pedro anatawa nenga mabarata kutawa mabereta kutawa temopisa. Isso mostrando que na verdade existe poder em Deus. Amém. Napangizira kuti mweli na mhamvu wa Mulungu. Louvado seja Deus, irmão. Eu para poder terminar, ile nimalize, este homem, mwamuna huyo, ele representava Cristo. iye apangizira Kristo. Este Elias. Elia huyu. Então ele tinha seu sucessor. Iye kana na mtele wake. E era Eliseu. Utakandi Eliseu. A palavra diz Fala yaronga que no momento em que ele estava em vigor, pakachitaye basa. chegou o tempo de ser retirado da terra. Iye akasafika nzize kuja kaziko. E quero para você prestar atenção. Ili kuna hiyo kale Não foi As pessoas sabiam que Elias deveria ser tirado de aquele modo. ana kakizeo Elia kuna kuse. Mas o Eliseu, ele sabia, mas não queria saber. Eliseu kabizia beba hiyo ndio kwa Quando kuzio. ele era falado, Eliseu tukafunga hiyo. ele dizia assim, eu ouvi magicales. Hiyo ngani na pima matamani. Então, diz a palavra do Senhor, Hapo. Fala Mungu yaronga. dia, Nziko bozi. este profeta Elias Profeta huyu Elia foi mandado para a escola dos profetas. aenda kumaskola maprofeta. Havia uma missão para ele poder fazer lá. Kwa kana basa kutia kile E bebo. enquanto ele queria ir para lá, Iye tukapune yeye kwenda bebo. ele disse a este seu sucessor, Iye avunza kuna mtele wake. disse, Deus está me chamando a um lugar. Yanga Mungu umtemela kumbuti bozi. Então você me espera aqui. Hiyo ndi kile bana. Eu volto já. Ina pale mtino. Só que ele disse assim, o sucessor, Mtewele alongatepa. o teu Senhor é meu Senhor. Yanga mbu yako ndi mbu yanga. Então eu não vou te deixar em nenhum momento. Ini kana ninakusikia tayo. É isto que a igreja de Cristo deveria fazer. Amém. Cheti ya Kristo ikite. Veja o Eliseu, Nani basi Eliseu. ele ficou segurando no seu mestre, Iye akala kilinda mkuzi wake. porque ele sabia que havia alguma coisa que ele deveria aproveitar nele. Tangulia kabisa kana chindu tafuna hivi awile. E ele pediu uma coisa. Iye apemba chindu kiboyo. Ele diz a palavra do Senhor, Fala isalonga tepa. que na verdade ele pediu uma coisa que era muito difícil, Kuti mwalimu ya apemba chindu cha kunesa. que era a porção do brado de Elias que tinha. Era mpango. Kawili kana Elia. Então ele disse, pediste coisa dura. Iye alonga wapemba chindu cha kuuma kakamu. No dia que você for me ver a sair, Zikula ndiona iwe na nikakuka. então você vai conseguir o que você pediu. Iwe unafaniza pia nitakumba iwe. Se não me ver, Iwe unakwenda kundiona. então pediu, não vai conseguir. Waruza. É por isto este homem, Ndio na pepe mwamuna huyu este Eliseu, Eliseu huyu ficou muito colado com Elias. akala ndende na Elia. É a mesma coisa que a igreja deveria fazer. Ndipo sipozi tukafunika tucheshi Estar kite. colado com Cristo Jesus. Ndende na Kristo. Veja só, Onani basi. muitas pessoas, Antu wazinji. eles testificam ser cristão, Awene asala kutimima Kristau. mas ele vive de qualquer forma. Wenye iyo asakala mmodo nangu. Eles, um lado ele está em Cristo, outro lado está no mundo. Awene kundulango na Kristo kundulango na Não é Kristo. isto que Eliseu fez. Pepe kita Eliseu. Ele ficou muito concentrado naquilo que ele percebeu. Iya akala Alifikiri na kile kinabaini. Amém. Então ele não queria perder aquilo que ele pediu.
Hii ndio kunaguza tabiri na pimbaye. Por isso, onde que ele ia também, o Eliseu ia Na também. pepe tukana Elia Eliseu akaenda kuwepo. Então, irmão, é a mesma coisa. Bali ni E possible. nós, como os cristãos, Ife ni kama Kristao. deveriam fazer a mesma coisa. Amém. Se Jesus Cristo, ele sai da denominação para outra denominação, Yesu Kristo kuka kwa sangano kwa nós sangano. também devemos sair seguindo ele. Ife ni Se Deus diz que ele sai do mundo para a igreja, Si Mungu anaona hii kuka kuzibu kwa mcheji. nós também devemos sair seguindo a ele. Ife David Amém. tawala hii. É isto que Eliseu fez. Pia kwa Eliseu. É a mesma coisa que nós devemos fazer Possible para kwa nós seguirmos de coroa que nós temos. Aleluia. Hata Hata. Porque se nós não fazermos isso, Tangu ife tunakwenda kila bebe. não vamos conseguir. Hivi ngapi kuona tai? Termos coroa. Tukioni hata. Vocês sabem que a nossa jornada não termina aqui. Msonzio tunaenda watu kama wale A ambao. nossa jornada vai ir até ao céu. Tunaenda watu kwenda tena kuzuru. Estamos à espera da promessa daquele que nos prometeu Tukudikira vile bila fikra ife. para virmos buscar aqui na terra. Wewe utapata pasipo Por hilo. isso, meu irmão, Na pepe balanga. se tem uma coisa fixando ainda no mundo, Si hiyo na kitu hatulayo mzigo. se tem uma coisa ainda olhando no mundo, Si na kitu tukuangalia mzigo. tire, fixe-se, deixe essas coisas, deve fixar seus olhares em Cristo Jesus, Usa ndio upatile Yesu Kristo. para que não possa perder sua coroa. Kwani kuluza ngatako. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu paro por aqui. Habari ina hii na pale. Deus nos abençoe. Ni Mungu Amém. atusaidie. E esta palavra que eu tinha para Tunapanawa kana ile